bom? Boa tarde. Estamos aqui no nosso sábado de sempre, mais uma live. E muito feliz, sempre grata por vocês estarem conosco. E dessa vez a gente vai conversar com uma pessoa incrível. Pode entrar, vamos entrando. Eu acho que já coloquei aqui, que agora mudou. Quer dizer, não sei se já tinha. Eu vi hoje que dá para você colocar o título, né? Já da live. Que bom. Já dá pra... Eu acho que já dá pra ver. Mas, de qualquer forma, eu vou também tentar colocar aqui ela fixada. Vamos ver se eu consigo fixar. Fixar. Pronto. Bom, voltei. Hoje a gente vai continuar nas questões das lives, né? Como eu sempre falo para vocês, o meu intuito aqui, sou consultora de imagem pessoal, para quem não me conhece, mas o meu intuito aqui é passar informações para nós, né? Para melhorar nosso conhecimento, melhorar nossa autoestima. Oi, Sil! Oi, Lu! Entrem todas. Então, cada live que eu faço tem essa premissa, né? De eu passar mais informações para vocês, para que a gente consiga ter mais autoconhecimento, para que também a gente consiga se conhecer mais e melhorar a questão da nossa autoestima. Então, cada semana é um tema diferente, para que eu possa aqui dividir com vocês questões que eu acho importante, eu acredito sempre importante, e dividir com todas vocês, né? Para que todas nós consigamos aí... Sil, quem fala? Minha amiga Silvana, a Silvia, fofíssima, Silvia Helena, e falando que eu sou linda. Você tem que ver essa mulher, é incrível. Meu primo Jorge, gente, vão entrando. Então é isso, a ideia é essa, tô esperando a Ana, a nossa convidada é Ana Minuto. Ela é realmente uma pessoa que eu admiro, eu realmente tenho uma admiração, porque é uma profissional excelente hoje no mercado nacional, ligado à questão do desenvolvimento, né, da população negra. Então, seja na questão profissional, pessoal. Ana, sua linda! Tô falando de você aqui, tô já babando, né, falando um monte. Então, não tinha como não chamá-la, porque vocês vão entender o que eu estou falando. Quem a conhece já está aqui, sabe? E hoje, quem não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer essa mulher incrível mesmo, profissionalmente falando, num nível de competência e conhecimento ótimo. Aninha, vou te chamar. Deixa eu ver aqui. Gente, eu sou míope, né? Eu fico com essa cara na tela, mas eu tô vendo aqui. Ana! Oi! Yeah! Tudo bem? Tudo bom? Que felicidade estar com você aqui hoje. Tô Que encantada. maravilha! Aliás, hoje é seu dia animado de lives, não? Você sabe como é que é. Gente rica é isso. Tem rica de tempo, rica de conhecimento, você vai, né? Vai falando. É verdade, Mas eu acredito que quanto mais nós pudermos contribuir, principalmente neste momento tão desafiador do nosso mundo, né? É uma possibilidade. São pessoas diferentes, com olhares diferentes, e a gente contribui aí nessa caminhada. Eu tô congelada para você ou eu tô... congelada, você tá congelada ainda, mas tá virando aqui. Eu acho que para você tá congelada também? Como é que eu tô congelada. Você quer que você tá ótima, tá linda. Eu vou sair, vou entrar de novo. Meu bem, é a luz. Tá bom, Ana, tá bom. O que a luz não faz com a gente? Apesar que a minha luz... Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. A minha luz é a luz natural. Natural não. Assim, da sala, não é aquela, né? Que a gente põe de LED e tal. Eu ainda vou comprar. Vou de novo, Ana. Vamos ver aqui. Vamos ver se agora ela descongela. Essa mulher é ativa, não pode estar congelada. Eu vou dizer pra você, eu tô numa brincadeira com essas lives, que uma fico preta, outra eu não apareço, a outra só a voz. Agora... Não, ser preto é lindo, mas precisa saber, entendeu? Quais. Não, ainda tá congelada, né? Tá congelado? Pra mim tá escuro agora. Então eu vou sair de novo e vou pedir pra participar.
Ah, tudo bem, tá ótimo. Gente, a gente já vai voltar aqui. E vocês viram o que a Ana falou, a ideia é essa mesmo, né? Eu acho que todas nós estamos na mesma questão sobre passar informação. Eu acho que no momento que a gente está, quanto mais a gente somar informação, quanto mais a gente. Vamos ver aqui, a Ana pediu. Ela pediu a solicitação, vamos ver se agora consegue ela entrar. Ela vai, que vai dar certo, vai, gente, é sempre assim. Vamos ver. Peraí, Aninha. Respira, respira, respira. Você tá me vendo? Tá me vendo, né? Tô, você tá ótima, maravilhosa. Tô falando pra você que você tá maravilhosa. A questão é, não sei se é... Peraí, vou sair de novo, vou reiniciar meu computador, meu celular, peraí. Tá bom, tá bom. Vamos ver. É a coisa que acontece, gente. E é legal, né? Não, legal não é. Mas é assim, né? Fazer lives é isso. E ela tava fazendo algumas, então às vezes pode ser a conexão, né? Apesar que é um horário que, teoricamente, ainda não é um horário poluído, né? De muitas lives. Mas pode entrar. Mas entrem e fica, mulherada. Todas. Tô vendo todo mundo aí, arrasando. É isso aí, que a gente vai hoje falar. Eu falo pouco. Olha, eu vou prometo, já vou até bom que a Ana tá organizando o computador dela, eu já vou fazer uma negociação com vocês. Eu prometo falar pouco, porque eu falo, né? Horrores. Amo o que eu faço, é por isso. A Ana voltou, vamos ver. Mas eu vou deixar a Aninha falar, porque ela tem, né, 200 milhões de coisas muito mais agregadoras aqui. Vamos ver. Ah, é! Dizer para você. Ainda bem que a tecnologia nos permite ser sagaz, porque olha, deixa eu trocar de celular, porque acho que outro celular está tão cheio de distração que ele começa a... pode ser. De novo. Vamos começar Olá, de novo. vamos começar. Gente, boa tarde, Ana. É um mega master prazer em estar com você. Gente, eu realmente gosto da Ana, assim, gosto de graça. E eu não tô falando nesse sentido chat boba, né? Ai, a Aninha é legal, aparece. Não. É porque eu a conheci e descobri, assim, né? Eu que não a conhecia, ela já era do mercado, mas para mim foi uma descoberta muito valiosa, porque ela tem realmente um nível de competência muito bom. E ela tem um ritmo bom de fala. Ana, você é ótima, você engaja a gente, você, sabe, você tira a gente da zona de conforto. Então, isso para mim é muito bom. Então é por isso que eu a trouxe, né? Eu acho que é para dividir com vocês. Quem não a conhece, porque ela tá aí, quem não conhece você, né, Ana? Hoje em dia você tá arrasando. Mas aqui a gente tá na Baixada, essa daqui de Santos, então tem muitas pessoas ainda que não a conhecem. Então eu quis trazer você, né, para as pessoas realmente saber quem você é e aí para a gente conversar sobre esse tema, que é um tema que para mim é muito... Eu gosto, eu acho que é fundamental. Esse tema também sou eu, esse tema também faz parte de mim, né? Todo o trabalho que eu estou fazendo de consultoria de imagem, eu estou iniciando esse processo e eu quero trabalhar para a gente. Sabe, eu quero trabalhar para mulheres, né, o público, que é a maioria, apesar que todo mundo, homens também, não tem problema algum, a gente trabalha, mas trabalhar conosco, né, então mulheres negras, pessoas como nós, que estão aí se autoconhecendo, às vezes se reinventando, às vezes se redescobrindo, às vezes somando, bom, não importa. Acho que a gente tem que estar aqui para agregar e dividir, né, essas questões. E, bom, Ana, chega, porque eu falo muito, sabe? Então vou parar de falar e vou colocar você no circuito. O tema de hoje, para quem deixei fixado aí, é assim, né, Ana? Eu entendo da seguinte forma. Quando eu falei na última live, foi uma live só comigo, falando sobre o que é consultoria de imagem pessoal, que não tem nada a ver com moda, que não tem a ver com tendência, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com quem somos. E aí a gente consegue externalizar quem somos de uma forma mais assertiva, né? No caso da consultoria, existem métodos e questões que você coloca, você se externaliza melhor. Só que para isso a gente precisa se conhecer, a gente saber quem a gente é, ou pelo menos para onde nós vamos, né? Como queremos ser vistos e reconhecidos de uma forma genuína, não é uma capa, é quem somos. Então, cada live eu trago temas que eu acredito ser interessantes, né, para conseguir fazer essa construção do autoconhecimento. E a questão da autoestima,
da mulher, no geral, é algo relevante. E para a mulher preta, né, para nós, eu acredito que seja fundamental. Então, é por isso que eu vim trabalhar isso. E aí, pessoal, da questão da ancestralidade, o que acontece, né? Eu participei do workshop da Ana Minuto, né, Ana? Foi maravilhoso. E a Ana, a verdade, você se enganou, né? A Ivy, eu tive na live da Ivy, você enganou a gente, né, Ana? Você sabe, né? Você sabe sim. Não, tava lá eu e minhas irmãs pulando por esse Eu vou contar que ela enganou, porque tava lá, o planejamento na prática, era uma coisa assim. E aí, eu imaginando, eu falei, ótimo, vou fazer meu planejamento 2020, deve ser uma planilha Excel biônica, que ela fez um esquema lindo da gente fazer um planejamento nosso, profissional. E claro que não foi isso, até porque nem é o perfil da Ana fazer uma coisa nesse patamar operacional, mas foi transformadora, né? Então ela começou, sabe, ela fez com que nós nos conheçamos de dentro para fora, né? Fez com que a gente trabalhasse a questão da ancestralidade, que a gente, sabe, então tem toda uma construção para a gente conseguir avançar, né, Ana? E tem que ter um trabalho lá atrás. Bom, agora é você. Só quis fazer essa gigante introdução. Boa tarde, todos e todas e todos. É um prazer estar com vocês. Bem, quando a gente fala de autoconhecimento, né, a gente tem que fazer obrigatoriamente uma reverência a quem veio antes de mim. Então, eu reverencio meus pais, Maria da Penha Nascimento de Campos e Jesus Benedito Minutos de Campos. Por quê? Se não fosse eles, provavelmente eu não estaria aqui contando para você a minha história ou trazendo essa informação para você. Então, quando a gente pensa no Brasil, foi negado para o brasileiro, foi negada para a mulher preta, foi negada até mesmo para as mulheres não pretas o direito de olhar para trás e reverenciar esse lá atrás. No sentido de, eu olho para trás sempre como é ruim, não me fizeram nada, nossa, minha mãe só era faxineira, minha mãe só era costureira. Agora, se você levar em consideração que nós temos aí 500 anos extremamente foram desafiadores e eles conseguiram nos trazer até aqui, isso mostra o quanto nós somos potentes. Verdade. E quando a gente fala de autoconhecimento e nós falamos de autoestima, nós estamos falando de um processo, né, de autoconhecimento que ele engloba várias áreas. Entre elas é a autoestima. E o que é autoestima? É como você se enxerga, é como você se mostra no mundo, pro mundo. É como você se observa e passa aquela informação para fora. E quando você fala de estilo, de imagem, você está falando de você. É o seu cabelo, é a roupa que você veste, é como você se comunica. Tudo é estilo, tudo é imagem, que é o que você está passando para outras pessoas. Então, eu quero agradecer as minhas amiguetes que estão aqui, que me seguem, estão comigo sempre. Tô vendo. Obrigada. Né? Porque, você viu, né? As amiguetes sempre tá eu vi, levantando a autoestima. Ótimo. Então, prazer. Quando a gente fala de autoestima e a gente fala da população negra, nós estamos falando que durante muitos anos, ou nesses 500 e poucos anos, foi negado pra gente o direito de ter o cabelo que a gente quiser, de vestir a roupa que a gente quiser, de falar da forma como nós falamos. Então, quando nós falamos, ou nós somos agressiva, ou nós somos muito passiva, ou nós somos as briguentas. Então, quer dizer, sempre arranjava uma forma de tirar o nosso direito de ser feliz, de tirar o nosso direito de sermos nós. Eu digo sempre que a maior organização que o racismo podia fazer é, primeiro, dizer que eu não tinha que estar em determinados lugares. Segundo, dizer que eu tenho que pedir licença para estar em lugares que eu posso estar, porque conquistei para estar lá. E terceiro, o mais urgente de todos, é o direito de destinado a um determinado lugar, uma determinada caixinha, e tudo que é diferente disso não pode estar inserido, não faz sentido para o processo. Então, quando a gente fala de ancestralidade, nós estamos falando de buscar a força, buscar a energia de quem veio antes da gente. Porque por mais que eu tenha feito faculdade, tenha feito pós, e minha mãe tenha conseguido... Ela foi costureira a vida toda, ela criou uma plataforma para que eu e minhas irmãs pudéssemos
fazer a nossa faculdade, pudéssemos fazer a nossa pós. E pudéssemos fazer tantas outras milhões de coisas que eu me permiti fazer, como a maioria de nós que estamos aqui. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando do quê? Existem muitas coisas que nossos ancestrais é importante olhar e a gente vai dizer, eu vou repetir porque é positivo para mim. Mas tem muitas coisas dos nossos ancestrais que a gente não precisa repetir, porque não vai fazer sentido e vai nos atrapalhar daqui para frente. Então, eu dou um exemplo da minha mãe e do meu pai. Minha mãe era uma pessoa assim que tinha uma comunicação magnífica. Minha mãe não gritava, minha mãe não fazia... Não. Nossa, Era só uma palavra, uma olhada, era a comunicação em tudo. Acabou. E é uma coisa que eu adorava, porque ela sempre foi muito assertiva, sem precisar brigar, sem precisar reclamar, sem precisar ser grosseira. Então, na época que não tinha pandemia, 12 anos atrás, quando minha mãe foi embora, tinha mais de 300 pessoas no enterro dela. Ai, que maravilha. Isso é um indicador ótimo, né? Peraí que eu acho que tá travando um pouquinho, gente. Já vai voltar. Tá ouvindo, Aninha? Reinaldo, meu amigo. Tá travando, Aninha, mas acho que daqui a pouco volta. Isso é conexão, gente. O Instagram dá essas. Mas segurem a onda aí. Aí, voltou. Ah, voltou. Voltou. Então, quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando que a gente tem que honrar quem veio antes, mas também entender o que a gente não precisa mais repetir. Então, minha mãe, por exemplo, tinha uma comunicação magnífica e eu resolvi dar continuidade a essa comunicação. Aprender a melhorar, a utilizar ela como parâmetro quando eu estiver me comunicando. Só que tinha coisas que para mim não fazia, eu entendo, mas que para mim não fazia sentido. Que era a questão, muitas vezes, que eu achava que minha mãe era passiva demais em determinados momentos. Ok, entendo. E quando eu percebo que eu posso estar repetindo esse padrão, eu olho e me pergunto se é necessário repetir, sendo que alguém já fez tudo o que tinha que fazer para que eu pudesse estar no próximo nível. Meu pai, por exemplo, é uma pessoa que não se encaixava nesse mundo. Ele tinha muita dificuldade de conseguir lidar com esse mundo, lidar com esses desafios. E isso acontece muito com os homens pretos, devido ao não lugar, devido a ser só utilizado como moeda de troca, devido a só ter aquela programação que só serve para fazer filho, não serve para mais nada. A questão da força e de que esse homem é muito mais do que uma bebida, é muito mais do que tudo que contam sobre ele. Então, meu pai era extremamente revolucionário, mas de uma forma muito ruim. Né? Porque ele era daquela pessoa que você chegava lá ruim não, na forma que ele sabia como fazer. Ele chegava lá as pessoas diziam que ele estava na ponta da rua, já sabiam quando ele estava chegando. Os vizinhos ficavam assim, em pandemia, ficavam assim, no estresse quando sabia que ele estava chegando. Porque meu pai chegava fazendo, era aquela tensão, ele era aquela bênção. Tinha problema com bebida e tal, mas ele não conseguia se encaixar no mundo, ele não conseguia entender e utilizar as ferramentas que ele tinha, porque provavelmente ele nem sabia que tinha, no mundo que ele estava, né? Naquele ambiente, nas situações que ele passava. Imagina, se hoje é desafiador ser negro, ser homem no nosso país, imagina há 40 anos atrás. Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Então, ele era revolucionário, é uma pessoa que estava o tempo todo questionando tudo e todos, era uma pessoa inconformada. Eu sou da mesma forma. A única diferença é que ele me deu a plataforma de entender o que eu não precisava mais repetir. Então, eu também tenho esse negócio de que, cara, de vez em quando dá uma ira, de vez em quando, aí você respira, você vai fazer uma meditação, você vai fazer um Ho'oponopono. E aí eu comecei a criar artifícios para lidar com essa raiva que todo preto tem, mesmo ele achando que não tem. Tá tudo bem, é verdade, é verdade. Sabe, porque não tá tudo bem. Não tá tudo bem você não poder entrar num restaurante e não ser bem atendido. Não tá tudo bem você não poder entrar num mercado de bairro e não poder fazer uma compra sem ser perseguido. Não tá tudo bem. Então, a gente pode até fingir que não está vendo. Mas dentro de nós tem uma dor, tem um estresse. E essa dor tá aqui, eu não faço a mínima questão de esconder ela. O que eu faço com ela é
organizar ela para poder utilizar as ferramentas que os meus ancestrais me trouxeram para que eu possa entregar para o mundo de uma forma diferente do que eu recebi ou do que eu aprendi. E quando você fala de autoestima, você precisa questionar o que é autoestima para você. Perfeito. Porque a vida toda, desde criança, mulheres pretas ou mulheres fora do padrão, elas nunca foram aceitas pela sociedade. Então, ser muito baixa porque é muito baixa, ser muito alta porque é muito alta, ser muito magra porque é muito alta, ser preta porque é muito preta, ser clara porque é muito clara, não serve para ser preta. Quer dizer, sempre criando estereótipos que não são aceitáveis, porque não são 1% da população que Gente, que é aquele branquinho número 30, né? E aí diz que toda uma população que a bunda é deste tamanho, porque veio de uma outra estrutura, de uma realidade, tem que caber numa calça 38. Não dá, gente. Não dá. Ainda bem que não dá, eu tô achando bom. E aí a gente não se questiona, né? Muita gente passa a vida lutando para entrar dentro dessa calça. E não entra, e não se sente aceito, não se sente feliz. E aí você tira uma costela, você tira você arruma o nariz, você coloca... Cara, tudo para te afastar de quem você é. E aí a gente tem que começar a perguntar, porque autoestima é isso, como é que eu me vejo, como é que eu me aceito. Eu aprendi dentro da minha casa, a minha mãe usava cabelo, minha mãe usava careca, minha mãe usava trança, minha mãe... Então, essa história, eu colocar cabelo, não colocar cabelo, não muda quem eu sou. Isso, não muda quem você é. Porque é legal, é importante para quem ainda precisa dizer que black está fortalecendo, para quem ainda precisa dizer que precisa dualizado, cada um com as suas regras. Mas a gente precisa começar a questionar quais regras que a gente está seguindo que está nos adoecendo. E não tem problema nenhum se andar careca, se andar com cabelo, se andar de trança. É o que eu falo. Cara, você é livre, você faz o que você quer. Seja você. É isso aí. Isso aí você tem que saber ser você. Agora, Ana, uma pergunta. Você estava falando, né? Como é que a gente consegue detectar na questão dos nossos antepassados o que serve e o que não serve? Porque muitas vezes a gente repete, como você falou, e entra no automático. Tem muitas coisas, e lógico que a gente é grato, né? Como você mesma disse, eu também faço minhas suas palavras. Estamos aqui, todos vocês que estão aí também, tenho certeza que são gratos por estarmos aqui hoje. Mas existem coisas que talvez não, que é fundamental a gente às vezes mudar e para conseguir avançar. E como é que a gente consegue detectar, ou pelo menos um caminho para a gente conseguir ver isso? Primeiro a gente ser sincero com a gente e com o mundo, né? Porque a gente acredita que pai e mãe é perfeito. Logo, eles sendo perfeitos, eles não têm nenhum problema. E se eles são lindos, eu também sou. Não é bem assim. É observar. E eu digo que o que ajuda é você ter um objetivo claro e definido. Por exemplo, o meu objetivo, gente, todos os dias eu falo, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer, é ser multimilionária. É isso aí, arrasou. Por favor. Multimilionária. Por favor. Só que tem crenças que a gente carrega do nosso povo, que é da escassez, que não é pra mim, eu não mereço, eu não dou conta, não consigo, ainda mais uma mulher retinta como eu, não consigo, esse lugar não é pra mim. Então, como eu tenho um objetivo muito claro e definido, eu tô caminhando. Se eu chego num determinado momento e eu vejo que eu não consigo fazer mudança, a minha crença tá ali. Eu estou copiando alguém, copiando alguma coisa que não está me ajudando. Então, por exemplo, eu sempre falo, né? Algumas mulheres falam, mas eu não dirijo. Mulheres pretas, por exemplo. Sim. Eu não dirijo. Eu falo, você sabe o poder de uma mulher preta dentro de um carro? Imagina. Que seja um Fusca. Você sabe qual é o poder? Por quê? Porque as pessoas não estão habituadas. Não estão acostumadas. Precisa mudar esse imaginário. É muito louco. Entende? Então, eu dirigia meu carro, hoje eu não estou dirigindo, mas assim, eu dirigia meu carro que eu me sentia a mais potente de todas. Porque é isso, você tira do imaginário das pessoas que você não pode ter um carro, ou que você não pode ter uma carta, ou que... Então, existe uma que aquele questão... carro não pode ser seu, de alguma forma se dirige, mas aquilo é seu, é meu, e aí? Né? E existe uma questão que, primeiro, que eu falo, é a questão da autorresponsabilidade, né? No sentido de que, se der certo, a responsabilidade é minha, se não der também. O sistema é um sistema dolorido, é um sistema que dificulta mesmo as coisas, mas eu tenho que tomar as rédeas, ser protagonista das coisas e fazer o que tem que ser feito para que eu conquiste o que eu quero. Muitas vezes não, sempre, nós deixamos de conquistar as coisas pelo nosso emocional.
porque a gente permite que o racismo nos pare, a gente permite que o machismo nos pare, a gente permite que a forma como as pessoas nos tratam seja certa. É verdade. E assim, é o que eu digo sempre, eu trabalho com responsabilidade social, aliás, trabalho com diversidade, as pessoas falam, aí os brancos falam, mas como é que a gente pode ajudar? Eu falei, então, trata um preto como você gostaria de ser tratado. É simples, né? Não tem milagre. Não tem, você gosta de ser tratado como ser humano, você trata o outro como ser humano. Por favor. É simples assim. Como seja ser humano, mulher, como seja profissional. preto, seja LGBTQI, não interessa. A conta é simples. É isso. É isso. E para isso, a gente tá, e é o que eu falei, a gente está passando por um processo, desde do que o mundo é mundo, estamos passando por uma nova vontade de... O mundo é tão inteligente, né? Deus, ou sei lá o que vocês acreditam, é tão inteligente que de tempos em tempos ele faz a gente repensar a vida. Repensar para que a gente veio para cá. Repensar quais são as nossas ações. Repensar com quem a gente está se relacionando, por que está se relacionando. E este momento de pandemia, ele veio para isso. O que é autoestima para você? Com quem você está se relacionando? Esses relacionamentos estão te ajudando? Se você está fazendo o seu trabalho, 85% das pessoas trabalham no que não gostam. Exatamente. Faz sentido para você continuar no lugar que está te adoecendo? Porque você tem que pagar conta. Sabe que você não pode criar nenhuma outra alternativa? Então, eu acredito que quando eu penso em treinamento e desenvolvimento, que foi o que a gente participou naquele treinamento... Foi ótimo. Cara, você tem possibilidades. Não dá para dizer para mim que só tem uma porta para você entrar. Não existe isso. O universo é abundante, a natureza, que é o que a gente tem que copiar sempre. O rio só vai para o mar e a gente insiste em querer continuar nadando naquela pocinha suja. Exatamente. Parada ainda. É isso aí. É bem isso. Eu tô aqui, eu acho que foi um exemplo, assim, no workshop, e me ajudou. Claro que eu já estava com essa proposta, eu já estava com algumas coisas muito, só que no plano das ideias, estudando, mas o que me impulsionou a colocar em prática foi justamente esse questionamento, né, de você tentar não querer, Ana, é possível, gente, é possível. Tá? Lógico, não tô falando para ninguém sair gritando na segunda-feira e pedindo as contas, mas é possível se programar, nós podemos tudo, desde que a gente, como ela falou, a questão da autorresponsabilidade, da gente se conhecer, da gente saber o nosso potencial, ou se a gente não sabe, a gente vai descobrir, e onde o coração bate, que é o que eu faço, nós conversamos o ano passado, não sei se você lembra, quando eu fui na constelação, que foi sensacional, gente. Foi sensacional, Ana também arrasa. E também que foi pra mim, já mudou, que eu já queria ajudar pessoas, mas eu ainda estava, Ana, naquele processo de o que fazer. E ao longo desse período eu me descobri. Então, gente, todas nós... Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, que quando a gente pensa, eu vou ajudar pessoas e quero ajudar a população preta, sempre vai na regrinha do que o mundo pôs. Você não vai conseguir... O povo preto não paga. Eles não tem dinheiro para pagar. Você não seja maluco em fazer isso. Ana. Olha aí, gente. Há 12 anos atrás, quando eu já trabalhava com a questão racial há mais de 20 anos, por causa da ONG, e eu sempre questionava. Sil, sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você passar por uma constelação. É isso aí, vai mesmo. É minha amiga, eu vou passar para ela, pode deixar. Quando eu resolvi prestar serviço para a população negra, eu já fazia isso como ONG, fui para a tecnologia, trabalhei na tecnologia, voltei para desenvolvimento humano, e as pessoas falavam para mim, você é da área de tecnologia, você ganha muito dinheiro, você vai sair, você vai morrer de fome. Então, aí vale para todas as pessoas, não só para quem trabalha com negros, ou com mulheres, ou com LGBTQI. Não acredite nessa história de que o seu público não tem dinheiro para pagar. Pode não ser importante para ele, naquele momento, o seu trabalho. Mas nunca permitam que digam para você que para quem você quer atender, quem é importante para você atender, não tem dinheiro para pagar. E aí, o que a gente faz? Não faz. Isso. Mas será que esse público, mas salário que eu não vou fazer dinheiro, não vai dar certo, acho que é uma... Então, assim, é o que eu falo, existe uma questão racial, né? Sim, e nós precisamos ter claro, escurecido, que todos nós temos algum viés onde a discriminação, onde o racismo atua dentro de nós estruturalmente.
É isso, sempre. É isso. Tanto que a gente acredita que preto não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro, é muito louco isso. A gente acredita que a gente não vai fazer o serviço, não vai prestar o serviço, porque eles não têm dinheiro para pagar ou nós não temos dinheiro para pagar. Uma mentira, uma falácia, porque nós movimentamos mais de 1 trilhão por ano. É isso. Então, exato. O quanto a gente precisa se questionar dessa programação que é muito forte em nós, porque a gente continua repetindo em pequenas ou em grandes doses. Então, não existe quem não tenha dinheiro. Existe o que não é prioridade para as pessoas. É isso aí. E assim, eu vou dar um exemplo muito simples, que eu adoro exemplos. Eu trabalho com coaching para negros, trabalho com coaching para mulheres, trabalho com coaching para diversidade, trabalho com coaching para homens. Eu trabalho com coaching. Certo. Mas eu desenvolvi uma metodologia para atender só a população negra. Eu desenvolvi uma metodologia há 12 anos só para isso, para trabalhar a questão racial. Levando em conta, quem já participou das minhas constelações, participou do meu treinamento, sabe o quanto é profundo, porque eu consigo enxergar coisas que eu já passei. Então, lógico que eu vou conseguir mandar as pessoas para um próximo nível, porque eu já fui para esse próximo nível. Exato. E eu tinha uma menina que ela tinha feito faculdade, a mãe dela era empregada doméstica. Ela tinha feito faculdade, uma primeira faculdade, depois resolveu, e isso eu falo para os nossos queridos aqui, que acreditam que nunca é tão bom, e fica investindo em curso e não coloca em prática. Ela pegou, foi para a segunda faculdade dela, porque não queria mais trabalhar na escolinha, porque não sei o que lá. Ela ganhava R$1.000 e poucos, e todo mês ela pagava corretamente R$480 do processo mensal, que era, na época, R$4.800. Tá. Uma pessoa que morava de aluguel, olha aí, que morava com a mãe, que trabalhava numa escolinha infantil e ganhava R$1.100, R$1.300. Sabe por quê? Porque para ela era importante. Ela entendia que era um caminho para ela conseguir as coisas que ela acreditava que era possível. Então, a minha pergunta é, o que você está fazendo, ou quem você está servindo, que se você não acredita no seu público, você não vai vender para ele. É isso aí. É simples assim. É simples assim. Ah, mas é porque não tem dinheiro? Tem. Só não é importante o que... Para aquela pessoa, naquele momento, aquilo não é importante. E tá tudo bem. Você tem que buscar pessoas. É o que eu falo. Ah, mas se fazer uma live e 2 pessoas ouvirem. Gente, eu tô lá pra isso. Eu também. Pra falar pra essas 2 pessoas que estão me ouvindo. Arrasou, né? Eu tô falando pra quem não tá me ouvindo. Então, principalmente, quando a gente fala de autoestima, a gente está falando também da coragem de cobrar. Nós temos um desafio para cobrar, porque a gente acredita que as pessoas não vão pagar, porque a gente acredita através do processo que a gente não tem capacidade para entregar. E você não entrega. Você não faz. Ah, mas eu vou cobrar 100, 50. Quem me conhece sabe, eu posso dividir em 1000 vezes, mas não venha falar para mim reduzir meu custo. Não. O que as pessoas pensam, ah, mas não tem, se não tem, vai fazer com outra pessoa que possa pagar. Ou junto dinheiro até poder fazer. É isso. Faça o trabalho de R$100, o meu é 1.000. Se você não tem nesse momento, tá tudo bem, não tem problema, mas eu vou te entregar isso e muito mais. Se você não tem, faça um trabalho de uma pessoa de R$100. É isso, quando você puder a gente conversa, mas não ficar se submetendo. Eu concordo com você, Ana, desculpa te cortar, porque pra mim isso é muito latente também, sabe? Eu acho que a gente profissional, todas nós, vocês que estão aí, nós duas aqui, sim, nós entregamos, nós trabalhamos como qualquer outra pessoa. A gente tem que tirar da nossa própria cabeça que o nosso trabalho, a gente, mas tudo bem, vai, a gente aceita, a gente não aceita nada. Porque eu tive um gasto de tempo, porque quis, porque gosto, tudo bem, mas foi tempo, conhecimento, energia, enfim, né? Estruturar todo um processo para entregar e desenvolver alguém, né? Então, isso custa. Como qualquer outra pessoa, como qualquer outro profissional. Então, nós negros, às vezes, tem essa... Olha, tem muito isso. Ou ao contrário, né, Ana? Eu não sei, você
incrivelmente apostou, várias vezes eu tô até feliz, mas já aconteceu comigo da pessoa falar, quer desconto, quer a metade do preço, quer um precinho. Não, é rapidinho. Sabe aquela coisa? Não, você fala ali rapidinho eu vou até lá, custa. E gasta-se com outras pessoas, não negras, eu tô falando isso porque acontece mesmo, é um fato. Então a gente também tem que se valorizar e entender que é isso, gente. Sabe? Então, mas a gente precisa... E aí, eu adoro falar de ancestralidade por isso. Existe um histórico, gente. Existe um histórico. A Sabrina também falou. Gente, a Sabrina e a Valéria provavelmente estarão no nosso livro sobre empreendedorismo da mulher preta. Ai, vai ser lindo demais. Mas assim, existe uma questão histórica que a gente precisa levar em consideração, tá? A Sabrina pegou e falou, mas negro... gasta dinheiro com tênis, gasta dinheiro com isso e não investe em si. Primeiro, a gente precisa entender que existia uma programação de mais de 500 anos dizendo, me animalizando, dizendo que eu não tinha sentimento e que eu só tinha que servir. Nós éramos Não coisas. é simples transformar esse ponto de vista, não é simples transformar essa crença. Então, é lógico que somos responsáveis por fazer diferente, sim. Mas a gente tem que sair dessa ilusão. Porque, assim, como é que... O Brasil só tem gente operacional. O Brasil só tem operador, só tem trabalhador. E aí, a gente é excluído a vida toda por tudo. Como é que uma pessoa se sente incluída? Quando ela compra um celular, mas ela ganha R$1.000 e compra um celular de 10 mil. Mas é a forma que ela se sente incluída. Como é que ela mora na favela, que agora não é mais favela, é comunidade, né? Porque agora a gente inventa um monte de nome em vez de dizer a verdade. É favela, e é onde as pessoas são maltratadas, são mortas a todo momento, mas elas deixam de comprar uma boa cama e tem uma televisão de 50 polegadas. Para quê? Para se sentir importante, para se sentir incluso. Porque a todo tempo nós estamos sendo excluídos. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não repetir as falácias do sistema. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Não, porque não é simples. São aí 500 e poucos anos dizendo que eu tenho que ser empregada doméstica, que eu não tenho nenhum problema contra isso, desde que me deem direito de escolha. É esse o ponto. Eu quero ter o direito de escolher se eu quero ser empregada doméstica ou se eu quero ser dona de empresa. Mas falam para mim que eu só tenho que fazer uma determinada coisa. É a mesma coisa, um exemplo de você dar presente para uma mãe. Você pode dar presente, milhões de presentes para sua mãe. O que você dá? Uma panela. Uma panela. Sabe? Então, cara, começa a questionar. É isso, a gente só repete. Não sai da zona de conforto. Não entende que, cara, é muito mais. Hoje eu atendo mulheres que são fantásticas. São profissionais, mas assim, gente, que sinceramente, dentro das empresas que a gente tem hoje, elas não vão conseguir ir para o próximo nível. As empresas não estão preparadas para nós. Não estão mesmo, infelizmente. E aí você estuda, busca, esperando um reconhecimento que nunca vai vir. Isso acontece com mulher, isso acontece com homem, isso acontece com LGBTQI, isso acontece com todo mundo. Mas com a população negra, que a pessoa vai falar, mas acontece com todo mundo, sim. Só que para mim foi negado um bando de coisa. Lógico, o impacto é outro. Para mim foi negado um bando de coisa. E aí as pessoas... E aí uma menina entrou em contato comigo, porque é isso. Ser preto único é um problema. É verdade. Porque aí você é um preto único, você entra naquele ambiente, e aí você acha que todo aquele ambiente é você, que todos os outros pretos únicos têm a mesma possibilidade. E aí ela perguntou para mim, Ana, você acredita mesmo que as empresas não conseguem conseguir profissionais pretos capacitados? Eu falei, sim. Você quer a verdade ou você quer a mentira? Porque assim, se você falar que de um preto, entre 5 mil, só um é capacitado, e você acreditar que isso tá certo, é um problema. Eu tô há 500 anos lutando para entrar na faculdade. Eu tive que pagar R$1.000 e poucos na época para poder fazer a minha faculdade. Sendo que tem faculdade gratuita que era para mim e eu não consegui entrar, porque eu não tive uma base. Exato. Eu também, minha foi paga também. Entendeu? Então assim, a gente precisa ter essa noção de que, gente, ser o preto único te dá uma responsabilidade.
fazer com que outras pessoas cheguem no mesmo patamar que você. Outros pretos, outras mulheres, outros todos diferentes. Que tem muitos que entram nessa questão do preto único. Eu cheguei lá e o mundo que se dane. Não dá. Nem não tô pode, falando que tem que né? sair levantando a bandeira. Não precisa. Mas você precisa criar artifícios para trazer outras pessoas para dentro. Você precisa criar artifícios para, mesmo que de forminha sossegada, uma palestrinha, um amiguinho que você indica, mas você precisa fazer alguma coisa. Isso é honrar a ancestralidade, que não é possível que em 500 anos atrás alguém veio aqui, foi açoitada, metade da sua família foi morta e você não vai fazer nada. É mesmo, eram objeto, eram coisas, não eram gente. E continuamos sendo coisas, precisamos ter muita noção disso, porque o problema é que a gente vive no mundo fantástico de Bob. Continuamos sendo coisas. Porque se a cada 23 minutos estão matando um preto, matando mesmo. eu continuo sendo coisa. Não interessa se tá certo, se tá errado, mas eu continuo sendo coisa. E a gente entra nessa ilusão de que não, tá tudo bem. Está muito melhor, tá nada. Não tá muito melhor, não. Não tá muito melhor, porque se tivesse melhor, não tava precisando falar em pleno século XXI. A gente não tava aqui. Falar em pleno século XXI sobre a questão racial. É, isso aí. Falar sobre autoestima e o quanto a mulher preta e o homem preto e mulheres fora do padrão são preteridos nesse país e nesse mundo. Não precisava falar disso, podia falar de qualquer outra coisa. Que eu sei falar de outras coisas, tá, gente? Só pra atualizar. E muitas outras coisas, é que o foco é esse. E bom, por isso que eu gosto da Ana, porque ela traz essa realidade, que é um fato, não é que ela traz porque ela acordou com vontade de falar isso, gente, isso é um fato, né? Mas é bom a gente ter isso muito claro, porque aí, como ela falou, a gente já começa a ter essa autorresponsabilidade e começar também a entender algumas questões do nosso papel, né, enquanto negro hoje, sabe? Para nós mesmo, para nós melhorar, mas nós e o universo que nós estamos vivendo, porque nós duas estamos aqui. A Ana, quando eu convidei, ela prontamente falou, sim, a gente tem que falar para o nosso povo, sabe? E ela não é que não precisaria, mas tudo bem se ela não fizesse para ela, o impacto para ela talvez hoje fosse menor, mas ela definiu isso, né? Então, a gente tem que fazer isso, a gente não dá para acordar e achar que tá tudo bem, porque não tá tudo bem, né? Então, tudo bem, a gente não vai ficar preso, a gente tem que entender que não tá tudo bem, tá ruim, e nós temos que ver como mudar e como fazer. E como ela falou, desde honrar nossas ancestralidades, né, e fazer com que nós, o povo preto, sigamos bem, mas a gente tem que fazer coisas, a gente não dá. E sorrir ou entrar num automático, como ela falou, essas questões mesmo, né? Eu trabalhei com um aprendiz, Ana, eu fui jornalista e eu trabalhava tipo, aqui em Santos é Camp de Cubatão, aqueles patrulheiros, né? Era uma ONG ligada a isso. E era isso, a molecada. Gente, era o primeiro. Eles moravam em comunidade, tem gente que morava em palafita. E a primeira coisa que eles queriam era o celular e o tênis, e tudo bem. Né? É como você falou, gente, a única referência também você foi esperar, sabe? Fazer a lição de casa, não. Primeiro você vai ter isso, vai ter aquilo, o coitado não vai ter, ele não vai se sentir pertencente, né? E tudo bem. Lógico. E mesmo porque pode falar, existe essa programação de que você tem que comprar tudo em 100 vezes. Exato. A pobre tem que comprar em 100 vezes. Porra, você pode juntar o dinheiro e comprar. Ou você pode deixar de fazer alguma coisa que não é tão importante naquele momento e comprar. Só que isso é mindset. E mindset, que é programação mental, não se muda de um dia para o outro. Não. É um trabalho. Eu falo para as pessoas que são mais 500 anos para a gente conseguir melhorar. As pessoas falam, você é muito radical. Não, eu não sou, eu trabalho com mentes. Há 500 anos a gente está fazendo as mesmas coisas. Salvo um ou outro que está conseguindo sair da Matrix. Mas a maioria, 70%, 80% está na Matrix. Está na Matrix, é verdade. Só repito, sem questionar. Eu pergunto, é natural você ter pós, você ser graduado, você ser doutorado e estar trançando o cabelo? Não é natural, tem alguma coisa errada nisso. E aí você olha e fala, não, mas é o que tem para hoje. Então, assim, a gente precisa também... As pessoas trançam na aceitação, né? Estou na pós-doutorado, é o que tem pra hoje na aceitação. Não é o que tem pra hoje, porque hoje você tem uma habilidade que você tá querendo. Tudo bem, gente, não é vergonhoso, não é um problema. Mas não colocar isso numa aceitação, realmente, não é.
Não é e nem pode ser. E por que seria? Não tem sentido. Tá certo. É bem isso mesmo. Então, mulherada e homens que estão aí na live, é pra gente, essa ideia, sabe? É pra gente fazer essa reflexão, sim. É importante, é fundamental a gente trabalhar com isso. Por isso que eu trouxe a Ana, gente. Olha a pessoa, não é Ana? E vamos falar de dinheiro, que eu amo falar de dinheiro. E assim, gente, às vezes eu falo, porra, isso é muito radical, ainda bem. Nós não vamos fazer, a gente não vai conseguir ir para o próximo nível se a gente não focar em educação, desenvolvimento emocional e trocar dinheiro entre nós. É o que eu faço já. Enquanto a gente estiver dando dinheiro para o externo, é esse externo que eu estou fortalecendo. Ah, mas eu comprei e não gostei. Comprou, não gostou, vai lá na pessoa, conversa com ela, diga que não gostou e dá essa sugestão de melhoria. Mas aí. Não existe poder sem dinheiro. Ah, vai acabar o racismo? Não, óbvio que não. Mesmo porque todo mundo ganha com isso, viu? Não se iludam. Até nós, sendo negros, quando a gente vai subindo alguns patamares, a gente também ganha com esse sistema. Podemos não aprovar, mas também ganhamos com isso. Então, precisamos ter noção de que não adianta esperar que vão fazer pela gente. Não fizeram até hoje. Não fizeram até hoje. Já estamos aí indo para 600 anos. E aí a gente naquela ilusão de que vão fazer, vão reconhecer, vão... A gente que não faça nada por nós não, para ver se alguma coisa vai acontecer. Não vai. Então, que seja coisas mínimas, gente, sabe? Que você compre um brinco, que você compre uma blusa, que você compre uma sessão de coach, que você compre, sabe? Sei lá. Mas começa a entender que se nós não fizermos por nós, se nós não trocarmos por nós, se nós não trouxermos esse 1 trilhão para dentro... E sempre tem, vai ser gente. Muito. Porque tem uma falácia, Ana, também, que mas eu não encontro. Encontra. Tem todo mundo hoje. Hoje tem médico, tem dentista, tem o cabelo, tem a unha, tem a trança, tem o artesanato, tem o coach, tem tudo, tem o mentor. Gente, tem. Né? Então a gente tem que começar a trabalhar isso mesmo. Para mim, isso é fundamental. Hoje é prioridade máxima. Assim. Aliás, é o ponto sine qua non para mim. E eu digo muito do fortalecimento da autoestima e do autoconhecimento, porque é uma forma de a gente conseguir lidar com esse sistema doentio. Porque quando você consegue entender suas emoções, quando você consegue entender quando você passa o racismo, quando você consegue entender o que você tem que responder, quando você consegue entender que estão querendo te maltratar e você tem ferramentas emocionais para que isso não aconteça, você não vai desistir. Você não vai dar vez para outro achando que você não é bom o suficiente. E aí, gente, eu vou dizer para vocês que a autossabotagem é uma coisa do ser humano. Por quê? A mente, ela quer continuar... Na zoninha de conforto, né? Na zona de conforto. Ela quer continuar há milhões de anos atrás. Então é difícil para a mente conceber que eu faço 100 coisas. Ela não consegue entender isso. Então, e aí eu vou dar um exemplo meu, que adoro dar exemplos meus, para a gente entender que, assim, não existe parada. Todos os dias eu tenho que rever quem eu sou. Todos os dias eu tenho que entender e me perguntar por que eu não estou chegando aonde eu gostaria de chegar. Eu fui MC de um determinado projeto, foi lindo, foi maravilhoso, eu arrasei, porque eu arraso em qualquer coisa que eu faço. É verdade. Como vocês também, que estão assistindo, também arrasam, porque você coloca a sua energia, coloca o seu amor naquilo, é impossível dar errado. Mas fui convidada, abriram um pleito para eu participar do mesmo desenho na ONU. Aí eu falei, legal, legal. Aí vem um pensamento, mas o meu inglês não tá tão bom. Mas quem falou que eu ia falar inglês? Estava em São Paulo, quem falou? O que eu fiz? Não mandei eu não me candidatei para poder fazer. Ninguém falou para mim, você não pode. Ninguém falou para mim, não é seu lugar. Queriam que eu estivesse lá porque eu já tinha feito, já conhecia a minha competência. Mas a minha mente deu aquele boicote. Me distraiu.
e falou assim, não é para você neste momento. Quantas vezes a nossa mente diz isso? E isso acontece com todos os seres humanos, mas com os pretos acontece muito mais, porque todos os dias estão falando que não querem que eu esteja ali. Nossa, mas como é que estão falando? Se você não está se vendo lá, ou se você é o preto único, já sabe. Preto único já sabe. Preto único não já querem sabe. mais ninguém lá. É Só querem aí. você de token para dizer, ó. Vai dizer, tem Tem um um amigo amiguinho preto. Tem um amigo preto. Tá, mas você chamou essa pessoa, almoça na sua casa, a pessoa entra na sua casa. Ah, não, porque toda vez que eu faço ele não pode. Né? Meu amigo, mas ele lógico, não deu pra vir. Ele não pode. Então, assim, existe uma responsabilidade nossa enquanto diversidade, seja de pretos, seja mulheres, seja LGBTQI, que não dá para aceitar as coisas da forma que são, não dá para achar que é só isso. A gente tem o direito e deve ir para muito mais, porque é o que eu digo, você quer saber se a sua vida, se não tem mais possibilidade, olha para a natureza. A natureza ela sempre está se reinventando, ela sempre está indo para o maior. A gente é que quer viver na mesmice, a gente que quer continuar ganhando R$1.000 achando que é dinheiro para a vida. E que tá tudo bem, né? E que, fazer o quê? Eu adoro dinheiro. Eu também. E qual é o problema? Nenhum. Né? Então, não existe problema, mas existe regras, existe programação que diz para você onde socialmente você tem que estar. Por isso que você tem que questionar. Porque se você é uma pessoa que você está estudando, que você está buscando novos conhecimentos, que você está sempre ampliando consciência e você não está conseguindo chegar onde você quer, tem um problema. Ou aquele não é o seu lugar, ou você não está fazendo o que tem que ser feito, ou você não tem as estratégias certas. Porque é isso. Eu adoro culpar o sistema, né? Então, mas o que você está fazendo? É fácil, né? Não, mas então, mas eu não tenho emprego, mas eu não consigo estudar, mas eu não... Entende? E nós somos muito julgados porque... Por que você precisa ter mais dinheiro? Pra que você quer mais dinheiro? Tá bom, mora numa casinha de sapê, tá lindo. Com as músicas que são cantadas limpinha, a casinha tá limpinha, né? Você é limpinho, você é arrumadinho, você... Tá bom. Né? Então, assim, questione. Se tem alguém que está acima, que muito parecido com você, que está acima, utilize aquela pessoa como exemplo. Eu posso chegar lá, vou perguntar para aquela pessoa como é que eu fiz. E mesmo que não esteja ninguém, mas se tem um branco naquele lugar, você também pode estar naquele lugar, por que não? Também acho. Mas eu tenho que me questionar sobre isso e muito mais que isso. Entender as informações que eu preciso adquirir para poder chegar até lá também. Não é só querer. A vida não é só querer. Existe um trabalho. E as coisas só acontecem quando você trabalha e de forma estratégica. Querer fazer as mesmas coisas, querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, é loucura. Não tem como. Então, tenha um objetivo claro e definido e busque esse objetivo. Tem um preço. Se você fizer alguma coisa, tem um preço. Se você não fizer, também tem um preço. Então, escolhe que preço você quer pagar. Eu quero pagar para ser trilhardária, então tá tudo bem. Você sabe que essa coisa de preço, Ana, pagar o preço, eu tinha isso, mas era muito leve, porque eu só pensava no resultado lindo, maravilhoso. E dá aquela frustração, porque ele nem sempre vai acontecer? Vai, tudo bem. Mas existe uma etapa para isso, e algumas etapas não são tão lindas e maravilhosas, né? Então, gerava uma frustração, e às vezes, eu estou dividindo mesmo isso com vocês, e fazia eu me questionar se era aquilo, se ia dar certo, que é isso que ela acabou de falar. A gente começa a falar, mas será? Mas não sei o quê. E aí, quando eu fui no workshop, quando você falou, uma das coisas que você falou muito claro, fala, gente, qual é o preço que você quer pagar? Gente, ela não falou, ela fez a gente escrever. E colocar lá, sabe? Para a gente conseguir entender o que a gente precisa e o preço que a gente tem que pagar para poder chegar onde a gente quer. E quando a gente tem isso muito definido, facilita, porque qualquer, entre aspas, percalço, que eu não vejo como percalço, eu vejo como parte do processo,
Se vier e a gente falar, caramba, não é legal, tá lá, ó, você sabe o preço que você vai pagar. Não, tudo bem, eu sabia que todo mundo ia me odiar, eu sabia que eu tinha que dormir cedo, acordar cedo, eu sabia que eu não tinha que comer, eu sabia que eu tinha que ler 30 livros e eu tinha que sei lá o quê, eu sabia que eu tinha que segurar a onda porque eu tenho que estudar, o meu dinheiro, eu vou ter que pegar o meu dinheiro e economizar, enfim, não importa o que seja. E aí fica mais claro. E pra mim, Ana, pra mim foi muito importante, até porque toda essa etapa que eu tô passando agora, inclusive as lives, tá muito mais tranquilo, porque eu não tenho essa preocupação. Ah, mas será o que vão? Não vão nada. Tá lá, podem não gostar, como você falou, pode ter uma pessoa, pode ter 20, pode ter 10, não importa, porque eu tô com o meu foco. E esse é um dos preços, e tá tudo bem. Então, eu também tô dividindo isso e falando que é isso que a gente tem que ter, sabe? A gente tem que saber mesmo, ter definido o que a gente quer, saber o que a gente quer, saber o preço que a gente vai pagar por isso, né? Entender que o lugar que a gente quer é possível, porque o lugar é meu, é de todo mundo, então não tem um lugar desse ou daquele, homem, mulher, preto, não interessa. Todo mundo tem um lugar e tá tudo certo. E vamos que vamos. E a gente também, cuidado pra gente também não replicar, viu, pros nossos. Às vezes a gente também acaba replicando, né, Ana, pra filhos, pras pessoas em volta, e no automático. Então a gente tem que sempre fazer pensar, que é o que eu faço, sabe? O que eu falo, o que eu tô falando, claro, a gente aprendi muita coisa, mas tem outras que eu ainda estou nesse processo, assim. Eu sempre me questiono e sempre evito, né, entrar nesse automático. Essa é a questão. A vida é um eterno questionamento. Uns têm coragem de questionar e outros não. Só questionar não é possível. Você tem que questionar e tem que agir, né? Sair da zona de conforto, é o que eu digo. Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Senta numa cadeirinha e ver se tem um prego te incomodando a ponto de você mudar de lado ou mudar de cadeira. Se você senta numa cadeira que é confortável, que é fofa, que é deliciosa, vai morrer ali. E aí ferrou. Porque é isso, o que faz a gente ir para o próximo nível é sair da zona de conforto. E a zona de conforto é estar sentado num prego e tendo que se mexer, virar de lado, sabe? Ficar de pé, sentar, porque aí você vai tomar alguma ação para as coisas acontecerem. Bom, eu acho que a gente tem 4 minutinhos. Eu também, eu ia falar isso, a gente tem 4 minutinhos. E... Eu sou muito boa nisso. Tá vendo? Eu nem sofro, acho que eu vou amanhã, semana que vem tem mais lá. Eu acho que eu só vou fazer com a Ana, gente, porque vai ser, além do conteúdo que ela tem 200 outros conteúdos, como ela acabou de falar, vai ser incrível, eu nem vou sofrer, vou ficar aqui, ó, sorrindo, bonita, tá tudo certo. Não, brincadeira. Então, a sugestão que eu quero dar para todos vocês, e é o que eu faço todos os dias, esvazie-se um pouco de vocês e encha-se um pouco de outras pessoas. No sentido de conhecer coisas totalmente diferentes do que vocês estão habituados, no sentido de vestir roupas totalmente diferentes do que vocês estão habituados, no sentido de mudar de caminho a todo momento. Se for trabalhar, muda de caminho. Se você for à casa da sua mãe, muda de caminho. Por quê? Para que o cérebro consiga criar sinapses que te permitam enxergar a vida de forma diferente. Fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados e quer reclamar da vida. Não vai rolar. Perfeito, Ana. Ok? Perfeito, muito obrigada, amo vocês. Vou deixar o último minuto para a dona do canal. E agora, às 17 horas, ela tem outra, gente. Eu tenho uma outra live falando sobre constelação Zulu, de um cara de filosofia. Olá, que falou que ela falou da constelação. Que ele traz também a questão ancestral, dos nossos ancestrais, sobre a constelação. Eu espero vocês daqui a pouco no meu canal, às 17 horas. Ana, obrigada. Você sabe, né, o quanto eu sou grata mesmo. Muito obrigada pelo teu tempo, pela sua disponibilidade. E a gente vai se falando e gratidão é o que eu tenho pra te dizer mesmo. Tô muito feliz. Tô me achando, gente. Ai, desculpa. É isso. É isso, você pode. E outra coisa, aproveitando. Faça network, mas faça network levando em consideração o outro, tá? Crie relacionamentos. Não entre em contato só com as pessoas quando você precisa. Quando precisa, quando convém. Que isso não é relacionamento. Tem que ter ganha-ganha. Eu só vim porque já conheço, já tenho relacionamento. Porque senão, mentira, eu não tenho vergonha na cara. Eu vou em todos os canais que me chamam. Ela vai, imagina, é uma fofa. Eu fiquei feliz demais. E com essa felicidade, sorriso, esse amor. Ai, Ana, obrigada. Queridos, amo vocês também.
E obrigada pela essa live linda, obrigada por todo mundo estar aí, as pessoas que sempre me acompanham, o povo que acompanha a Ana, que eu fiquei bem de olho, beijo, prazer, me sigam, me conheçam, eu tenho lives anteriores, eu tenho minha página. E Ive, a gente estava bem ouvindo, lendo tudo, viu, Ive? Estava falando, obrigada por estar aqui, que a Ive é uma fofa também. E é isso, minha prima também é apaixonada por você, viu, Ana? Bom, obrigada. Então a gente na próxima semana tem mais lives com outros assuntos também incríveis. Aninha, meu amor, obrigada. Pessoal, obrigada, viu? Um beijo. Cadê?